achei que era tráfico de órgãos. Ela achou que iam roubar os órgãos dela, que iam tirar. Muito complicado dentro do navio, né? Nós temos necrotério dentro do navio. Isso, eu tinha anotado para perguntar, se tem um freezer, sei lá, um necrotério, alguma coisa? Tem morgue, tem gavetas, né? A gente já passou por lugares que a gente teve que botar bonecos pra espantar os piratas, mas depois a gente vai nesse ponto. Opa! Pode falar, está no ar, e nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Em algum momento essa frase fez sentido para minha convidada de hoje, a Cheyenne, que deve ter pensado quando ouviu esse ditado a primeira vez, por que não um pouco em cada lugar, né? Um pouco no mar, um pouco na terra. A Cheyenne é tripulante marítima e vai dividir um pouquinho com nós hoje dessa experiência em alto mar. Obrigado por ter vindo, Cheyenne. Obrigada pelo convite, obrigada por aceitar a minha indicação para conversar hoje. Eu te agradeço até. Eu convidei a Cheyenne, na verdade, quando ela fez um comentário no meu post no Facebook, dizendo assim, eu trabalho em alto mar e conheço 47 países. Posso participar? Eu disse, nossa, com um carteiraço desses, vamos lá. Eu cancelei outros que tinha, pulei na frente, vamos ouvir as histórias. Eu não quis intimidar ninguém, foi um convite humilde. Foi um convite humilde que eu fiz para compartilhar as minhas experiências. Eu agradeço. Tu conhece 47 países? 47. E eu olhei nas tuas redes sociais, que quando ela escreveu que conhece 47 países, eu pensei, grande coisa, navegou pela costa de 47 países e daí... Mas não, ela tem foto em vários lugares de 47 países, então tu conseguiu turistar em 47 países. Consegui. Alguns foram bem rápidos, porque ser tripulante é realmente muito rápido, né? São horas que a gente tem de folga. Então, tem que estar com tudo meio que esquematizado, o que vai conhecer, aonde que vai, o que vai fazer em cada lugar. Por exemplo, tiveram lugares como Barcelona, que a gente ia toda semana. Então, tem gente que vai só para fazer compras. Eu não gosto muito de fazer compras, eu sou uma mulher meio à parte. Eu não gosto de provar roupa, eu não gosto de ficar perdendo tempo em lugares. Tu é uma mulher meio não mulher. Eu sou meio à parte. Meio fora do padrão. Meio completamente fora. Eu não tenho paciência para ficar provando roupa. Então o pessoal ia fazer compras e eu pensei, a gente vai estar aqui em Barcelona toda semana. Então, hoje eu vou na catedral, amanhã eu vou no museu, no outro dia. E assim eu fui indo até eu conhecer todos os pontos que eu queria. Então tem que estar meio com o script do que a gente vai fazer a cada lugar. Legal. Eu não sei nada da tua profissão. Nada. Então eu vou fazer perguntas que talvez pareçam idiotas, outras que talvez sejam idiotas, mas é tudo na inocência mesmo, na curiosidade, tá? Pode perguntar. Tripulante marítima é uma versão marítima, digamos, de um comissário de voo, por exemplo? Que é um trabalho que eu conheço, pelo menos, né? Eu conheço um pouquinho mais, então como eu nunca fiz cruzeiro, nunca viajei de navio, eu não sei nada. É mais ou menos a mesma coisa, não? Que na verdade o cruzeiro é um hotel flutuante. Tá. Né? É um hotel que está ali navegando. Então a gente tem os setores de bar, tem restaurante, tem pessoal de animação. Eu sou da hotelaria, né? Que eu sou camareira, então eu sou da hotelaria. Tem os oficiais de navio, né? Tem todas as funções de um hotel dentro do navio. E aí, a gente não deixa de ser também comissários, porque nós prestamos serviços para o passageiro que está ali, para se divertir, para relaxar, né, para tirar férias. Sim. Então não deixamos de ser comissários, só que cada um tem a sua função dentro do navio. Legal. Como é que é? Vamos voltar, vamos começar do começo. Há quanto tempo tu trabalha como... Esse ano faz 7 anos. 7 anos? 7 anos. Só 7 anos tu conheceu 47 países? No meu primeiro contrato, dentro de 8 meses, eu já conheci 17. Em 8 meses eu conheci 17. 16, na verdade. Eu conto 17 porque eu tinha numerado todos, inclusive estava no Brasil. Tu diz um contrato de 8 meses, quer dizer que tu sai de casa, da tua casa, aqui em Novo Hamburgo, e fica 8 meses fora direto? Ou... Sim, fica 8 meses o contrato. A gente assina um contrato com a companhia, ou na minha primeira companhia, a gente assinava um contrato com uma agência que contrata os tripulantes, e a gente tem ali assinado de que 8 meses você vai ficar dentro do navio.
Uau. Então, são 8 meses que tu vai prestar serviço para eles. E nesses 8 meses, são trabalhos todos os dias da semana. São 8 meses de trabalho ininterruptos, assim. São todos os dias trabalhando. Às vezes a gente trabalhava 12, 14 horas por dia. Depende da função, a gente trabalhava de 12 a 14 horas por dia. Eu sei que tem a função da cozinha, tem muitos chefes de cozinha, pessoal de cozinha que trabalha muito mais que isso, dependendo da companhia. Sim. E cada setor, digamos, dentro do navio tem a sua rotina, a sua horário de trabalho. Isso. Tem a sua rotina, o seu horário, né? Tem todo... Na verdade, o navio nunca para. O navio nunca para, assim. No nosso caso de hotelaria, como camareiros, né? Falando por nós, assim... Claro que enquanto a gente está dormindo, não tem camareiro nenhum prestando atenção no que está acontecendo, até porque o passageiro também está dormindo. Só que tem um serviço que fica ali em stand-by, né? Que fica ali... Um plantão, assim. Um plantão, se eles precisarem de alguma coisa, vai ter alguém para prestar um serviço. Mas nada é impossível, né? Mas pode ser que às 2 da manhã o passageiro ligue. Também já aconteceu de um passageiro ligar para a recepção. O meu filho sujou, né, a coberta, precisamos que troquem a coberta. Então, tem alguém prestando aquele serviço. Mas na questão do bar, o bar funciona até mais tarde, o pessoal tá na festa, o restaurante também, sempre tem o passageiro que quer comer até depois do horário, vai ter um lugar separado, um restaurante que vai funcionar por mais horas, então ali tá sempre em movimento, sempre na correria. Tu falou em bar, eu vou voltar daqui a pouco para tua formação, mas agora que tu falou em bar, aproveitando, não tem, já teve algum caso assim de tipo alguém que se passa na bebida, na festa? Passageiro? De passageiro e depois vai, homens ao mar! Vai. Então, enquanto eu estava lá, isso nunca aconteceu. Mas sempre tem relato, sempre tem casos de que alguém fez Tem caso de alguma gente que coisa. cai no mar? Ou pula? Sim. Sério? Eu falei meio brincando Sim, assim. sim. Até tripulantes, né? Tripulantes. Porque, na verdade, o psicológico da pessoa para estar lá dentro, um tripulante, por estar 8 meses lá, dependendo da chefia, dependendo, né? A gente sabe que assim, como tem pessoas boas, tem pessoas ruins, né? Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, a gente pode lidar com uma chefia que é muito bacana e pode lidar com uma chefia que é né? Então, tem pessoas que chegam ao nível de depressão, estresse ao máximo, assim, já tiveram relatos. Até teve o caso de uma menina brasileira aqui, né? Que foi encontrada depois, que sumiu. Ninguém ainda sabe dizer se foi jogado, se ela se jogou. Tiveram 2 brasileiras, se não me engano, que aconteceu de tripulantes. E tem algum tipo de suporte, digamos, psicológico dentro do navio? Para atendimento? Nós temos um tipo de recursos humanos, assim, que... Mas não psicólogo, por exemplo? Não. É tudo uma questão assim, é que eu posso falar por companhias. Cada companhia, como tem várias companhias de cruzeiro, cada uma trabalha de uma forma, né? As 2 que eu trabalhei, a que eu trabalho hoje é uma companhia incrível, então eles pedem assim, se tiver quiser algum falar problema... o nome da companhia, pode falar, tá? Se não quiser, também não precisa. Não, né? eu trabalho na Crystal, amo, de paixão. E Crystal Cruises. Eles têm toda uma política de que se tu não tá te sentindo bem, tu pode conversar com o teu supervisor, que ele vai estar aberto para te ouvir, para te ajudar. Se ele não conseguir te ajudar, ele vai chamar o supervisor dele e assim vai. E na prática funciona isso? Funciona. Nessa companhia realmente tudo funciona. Eles são incríveis de verdade. Não tô puxando farinha, até porque, né? Eles nem vão, talvez. Mas até porque não vão nem entender. Não vão nem ver. E se verem, eles não vão entender, porque eles só falam todos em inglês. Os meus vídeos dificilmente saem aqui de 2 irmãos, Shei, não se preocupa. Não, mas é que agora eu tô aqui, vai sair. Que bom, me ajuda a divulgar, por favor. Não, mas na companhia que eu trabalho, realmente, eles são muito incríveis, assim, eles ajudam a gente de verdade. Tanto que quando eu descobri, né, que eu tava doente, eles que descobriram que eu tava doente, eles me deram todo o suporte, eles me dão suporte até hoje. É mesmo? Sim. Que legal, né? Então, são companhias... Tem companhias e companhias. Tem algumas que a gente sabe que não são tão voltadas ao tripulante, mais ao passageiro, estão preocupadas mais com o lucro, mais com resultados do que com a pessoa. Sim. Né? Em vários setores, em vários segmentos tem exatamente. isso, né? Aqui tem isso no trabalho. Né? Quanto tempo faz que tu tá em terra, digamos? Eu tô afastada desde dezembro de 2019. Vai fazer 2 anos agora.
faz muito tempo, mas parece que foi ontem. A Cheyenne teve que dar um tempinho para o trabalho dela, digamos, para cuidar da saúde dela. Não tem nada a ver com Covid, tá? Mas logo, logo vai estar apta para voltar, né, Cheyenne? Se Deus quiser, sente falta? se Deus quiser. Muita falta. E nisso, até a conversa que a gente teve no carro, que ela comentou, que a sua esposa comentou, que o assunto começou numa parte e terminou em Deus, né? Sim. Deus é perfeito. Eu descobri o câncer, eu tive câncer de mama, e eu descobri o câncer em dezembro de 2019, e a pandemia estourou em março, aqui pra gente. Uhum. Então, quem tava no navio ficou preso, não podia descer. Se eu não tivesse descoberto o meu câncer naquela época, ali em dezembro, quando eu vim embora, eu teria ficado até março, abril, maio, com o câncer crescendo dentro de mim, sem eu saber, sem eu estar tratando, sem eu estar curando. Então, sabe quando tudo encaixou? Na hora certa, foi tudo muito Posso na hora perguntar como certa. tu descobriu? Sim. Foi tipo exame de rotina, alguma coisa? Foi autoexame. É o que a gente geralmente negligencia, assim. A mulher Sim. tem a mania de que, tem uma coisinha... Ó, pessoal... nós mulheres, a gente sabe que a gente tem muito aquela coisa do, tem uma bolinha aqui, nada, não dá nada. Deve ser um cisto, deve ser hormônio, porque eu vou ficar menstruada essa semana. Mulher é muito assim. E a gente vai deixando. E no meu caso, por exemplo, que eu não tinha ninguém com câncer na minha família, eu deixei mais ainda. Ninguém nunca teve câncer na minha casa, imagina que eu vou ter câncer. Como é que eu vou ter câncer? Não vai ser eu com 33 anos, né? Jovem de tudo, nossa, linda, com os meus cabelos cacheados. Isso é só pros outros. Isso é só nos outros, é só na família do Joãozinho e da Mariazinha. Nunca era nossa. Até que... Que bom que tá tudo bem. Graças a tá Deus. sob controle. Tá tudo sob controle. Tudo breve. perfeitamente. Estou ansiosa Agora, aos poucos, a questão de viagens também vai voltando ao normal, Já né? Ao longo estão. do mundo. Já estão. Já estão. A companhia que eu trabalho já está chamando todos os brasileiros. Tem vários amigos meus, amigas minhas que já estão embarcando. Eu fico com a pontinha de inveja. Olha aí pra vocês que falam que ninguém quer os brasileiros, ó. A Crystal quer os brasileiros. A Crystal quer os brasileiros. Sim. Tá, e se alguém que está assistindo o nosso vídeo aqui se interessar pela profissão, pelo ramo de tripulante marítimo, como é que funciona? Quais são os pré-requisitos? Qual é que é o passo a passo? O primordial, o primeiro de tudo, o mais importante, indispensável, indiscutível, é o inglês. Uhum. Sem inglês... Quando nós falamos isso lá na escola, e parece que é papo de vendedor, né? Não. Gente, sem inglês não adianta. A gente não rola. Não e tu rola. aprendeu inglês pensando nessa profissão já? Ou como é que foi a tua relação com... Sabe que... E já aproveita para falar como é que tu foi parar nessa profissão aí. Então, sabe, a minha relação com o inglês, eu sou da época do Hanson, né? Do Backstreet Boys. Os Hanson. Os Hanson. E a gente naquela época eu ainda falava Hanson e Backstreet Boys, né? E na época era CD, né? Não sei se tem muitos jovens que assistem, a gente tinha CDs na época que vinha em encartes. Eu ando muito com crianças, isso que eu vou fazer um parênteses, eu ando muito com crianças dentro da van, na escola. E esses dias eu peguei e botei um CD, gente, pensa numa vergonha. Beto, por que tu ainda ouve CD? Eu tive que dar explicação de por que eu ouvi CD. É meio que um tapa na cara, porque a gente sabe que tá ficando velho. Mas quando a gente ouve esse tipo de coisa, assim, nossa, gente, isso aqui pra mim era moderno, velho é fita, é o DVD. Exato, era LP, aquela coisa que não podia, tinha que cuidar a agulha. CD pra mim era... Eu sou velha ainda porque eu sabia botar agulha. Isso aí. Tá, mas voltando lá pro início da tua profissão, tua relação com o inglês. Voltando com o inglês. Na época ainda dos encartes dos CDs, que vinham a letra da música escrita, que não tinha internet naquela época pra gente pesquisar a letra da música e saber o que estava escrito, eu escutava eles na música, eu não fazia ideia do que eles estavam cantando, mas eu tentava cantar junto, lendo o que eu conseguia. Uhum. E eu me interessava por aquilo ali. Aí eu tentava assimilar uma coisa ou outra, na verdade eu não sabia nada, não entendia nada do que estava escrito. Só que aí eu fui meio que acostumando o meu ouvido à pronúncia. E isso me facilitou muita coisa. Passar o tempo, na época, aí na escola a gente começa a aprender inglês. Modéstia à parte, eu era uma ótima aluna de inglês. E, eu não. Eu era uma boa aluna. E eu fui aprendendo. Só que quando eu terminei o 2º grau, eu fiz o tradutor e intérprete no 25 de julho. Eu repeti 2 vezes, o último semestre, porque eu achava que eu sabia. A gente acha que sabe.
A gente acha que a gente é suficiente, que é Até incrível. ser testado de verdade. Até assim. ser testado, até encontrar professores incríveis. Uma professora maravilhosa que eu tive, a professora Rafaela Mesquita. Espero que ela ouça isso. Se tu tiver o contato dela, manda esse vídeo pra ela. Mandarei. É mais uma inscrita pro canal. Mais uma inscrita pro canal. Por favor, professora Rafaela Mesquita. Rafaela Mesquita. Incrível, professora. Que me repetiu 2 vezes. Mas eu mereci. E aprendi bastante. Eu nunca fiz curso... Tô aprendendo inglês pensando em entender as músicas que tu As gostava de músicas ouvir. do Hanson do Backstreet Boys e enrolar a família dizendo que eu sabia. Aham. Eu enrolava minha família achava que eu sabia falar, achava lindo dizer assim, a minha filha, minha irmã fala inglês, eu não falava nada. Ela tá no inglês. Ela tá no inglês. Eu fiz uns 6 meses de curso particular numa escola, mas não gostei da didática, não me adaptei à didática deles, né? Então acabei saindo e acabei não aprendendo nada porque não fechou comigo. Sim. E quando eu fiz a minha primeira entrevista para trabalhar no navio, eles exigem que a entrevista seja em inglês. E eu falei, moça, meu inglês é tabajara, né? Eu sei palavras, eu sei o verbo to be, mas eu não sei encaixar, talvez, Tá, numa... mas tu pulou uma etapa aí, tu aprendeu a falar inglês, daqui a pouco tu já tá na entrevista pra era trabalhar em pra mim navio. antes? Não, É porque eu ainda tava também falando do também, inglês. eu ainda Da tava- onde tu tirou a ideia de trabalhar em navio? Fiquei desempregada. Essa foi eu fiquei desempregada. Eu trabalhei 9 anos num escritório de contabilidade. E, enfim, fiquei desempregada. Não vou entrar nesse mérito. Não precisa. E... O nome do programa é Pode Falar, não é Tem que Falar. Então, tá. fica à vontade. Então, eu acabei saindo do escritório, fui morar com meu irmão em Florianópolis, meu irmão mora em Floripa, eu acabei indo morar com ele por um tempo, por opção, pra ver se lá eu conseguia algum trabalho. Só que daí quando a gente chega em Florianópolis, que a gente vê que a vida lá é incrível, Florianópolis é um lugar mágico, mas trabalhar não é tão fácil quanto a gente pensa. Porque é uma ilha, né? É um lugar pequeno, de certa Sim. forma. Quem já mora ali tem o seu trabalho, mas não é porque eu tô vindo de fora que eu vou conseguir. Sim. E era fora de temporada ainda. Era, não sei, junho, maio, não me lembro que mês que foi. E então eu fiquei morando com ele alguns meses e procurava trabalho lá. Só que hoje em dia também ninguém mais imprime currículo e vai bater em porta. É a internet. Sim. Né? E fiquei na internet, passava o dia na internet procurando, me cadastrava nos sites, em agências, fui no Cine também, gastei uma manhã inteira lá pra não conseguir nada. E nessas de procurar, apareceu, você já pensou em trabalhar em navios, né? E comecei a me cadastrar, vou tentar. Aí nisso a moça, eu me cadastrei numa agência que era do Recife, se não me engano. E a moça quis marcar uma entrevista comigo e aí foi onde eu disse pra ela, eu disse, olha, meu inglês é meio tabajara, assim, eu não consigo. E ela disse, não, é de Curitiba a agência. E ela disse, vamos fazer assim, ó, o que tu souber em português, o que tu souber em inglês, tu fala em inglês, o que tu não souber, tu fala em português, é pra eu ver até onde tu consegue chegar. E aí eu fiz. Isso aqui Vamos com o que a gente tem. Isso aqui é cômico, né? Que tu vai falar uma frase, aí tipo, tu sabe falar a porta, a cadeira, e tu fala a porta, né? Door, chair, e não. Sim, o resto, mas construir uma frase, né? construir ali não Isso sai. acontece muito quando tu sabe muito vocabulário, mas tu não tem prática, né? Não Tu tem gramática. Então tu não consegue Não tem. dialogar, usar Exatamente. aquelas palavras ali. E aí, foi, passei. Mas eu passei por uma posição super baixa, porque meu inglês não tinha como eu lidar com passageiro com inglês naquele nível, né? E passei por uma posição super baixa, o salário também era super baixo. Mas eu já estava a ponto de me jogar, porque, não tenho nada, mas tem esse aqui, eu vou. E dali eu acabei me cadastrando em outras companhias, outras coisas, e consegui um trabalho um pouco melhor, uma posição um pouco melhor, um salário um pouco melhor, mas com aquele mesmo inglês. Quando eu cheguei no navio, é aí que a dor ensina a gemer, né? Porque lá dentro a língua oficial é o inglês. O teu chefe vai falar contigo em inglês. Os teus colegas vão falar contigo em inglês. E não quer dizer que tu tá entrando lá que tu vai ter brasileiros para conversar. Às vezes pode ser que todas as pessoas à tua volta sejam tailandeses, indianos, filipinos. Eu ia perguntar isso aí, tem muitas nacionalidades misturadas entre a tripulação? Muitas. A principal, geralmente, são os filipinos. É? A nacionalidade maior, assim, né, são os filipinos.
Então Tem chega alguma lá... razão específica para isso? Ou é meio coincidência? Eu não sei dizer exatamente, posso falar bobagem, mas... Eles... É que depende, tudo depende. Companhias, assim... Eu tive uma companhia que valorizava muito o trabalho do filipino e uma outra companhia que não valoriza tanto e coloca eles em posições mais baixas, porque como o país deles, né, Sim, é um país... o padrão de vida é mais baixo lá. O padrão de vida é mais baixo, então eles se submetem a alguns trabalhos, aos valores, então... Sim, trabalham companhia, por menos, digamos. Trabalham por menos, trabalham muito mais. E a companhia, pra eles, é bom, né? Então eles acabam pegando todos eles. E então todo mundo vai falar contigo em inglês. E é a hora que ou tu aprende ou tu volta pra casa chorando. Sim. E eu decidi aprender. Mas tu foi já, tipo, pra uma viagem... A primeira vez que tu embarcou no navio foi pra ficar quanto tempo em alto mar? 8 meses. Direto já? 8 meses e meio, na primeira e não vez. tem volta? Pode voltar, né? pode caso voltar. de emergência, digamos, mas... Eu tive que voltar 2 vezes de emergência já. Mas uma foi porque meu pai ficou doente, aí eu tive que voltar porque ele ia se operar. E a outra agora foi porque eu descobri o câncer, né? Também foi de emergência. Quando eu descobri o câncer, eu estava nos Estados Unidos. Eu fiz os 3 exames. E aí tu atracou lá, digamos, desembarcou lá e... A gente tava fazendo navios na costa dos Estados Unidos, ali em pequenas ilhas, eu nunca lembro o nome, que são ilhas realmente que não são muito faladas, assim. E... Santa Sofia, algo assim, não me lembro. E... A gente passava por várias outras cidades dos Estados Unidos que eram pequenas também, que não tinha um suporte hospitalar grande, então o navio pediu que eu esperasse até a gente chegar nos portos maiores para eu descer e fazer os exames, né? Porque a gente já estava desconfiado que tinha alguma coisa errada. Sim. Então, eu desci em um lugar, aí aquela coisa, o navio atracou, eu descia, fazia o exame, voltava, mas claro, o navio não estava atracando por minha causa, sim, era sim. a rota dele, era parte do trajeto, isso. Então eu desci, fiz meu exame, voltei, aí fizemos mais várias viagens, aí chegamos no outro dia, aí eu fiz o outro exame, fiz uma mamografia, depois voltei, aí depois no outro dia fiz a biópsia. Sempre no mesmo lugar, digamos? Quando Não, foi em 3 cidades diferentes, 3 lugares diferentes. Então, quando eu descobri, a gente estava nos Estados Unidos e quando saiu o resultado da biópsia, o médico mandou embora no mesmo dia, né? Então foi aquela coisa, foi tudo muito rápido, assim, e tu tava sozinha, tipo, longe da família? Super longe da família. E eu nem avisei ninguém. Não falei nada pra ninguém, nem Sério? que eu tinha descoberto, nem que eu tava voltando. Só chegou em casa, do nada. Pra não dizer que eu não avisei ninguém, eu avisei um cunhado. E eu só pedi pra ele assim, tu me busca no aeroporto, mas não fala nada. Ele, o que aconteceu? Eu disse, não, só me busca, por favor. Aí quando eu cheguei, né, ele, se tu quiser, ele é muito querido, ele fez, se tu quiser me falar, tu fala, senão... Aí eu expliquei a situação, e nisso quando eu já tinha chegado. No mínimo ele tava pensando alguma coisa totalmente diferente. Se tu soubesse o que a minha mãe pensou quando me viu? Tá grávida? Não? Não, pra ver como olha, a minha mãe... Gente, eu sou uma ótima filha. A tua mãe vai ver esse vídeo? Eu vou mostrar provavelmente. Eu sou uma ótima filha. Mas... Eu sou uma ótima filha. Só que como a minha mãe sabia que eu chegaria talvez 3 meses depois, 2 meses depois, eu cheguei de surpresa e o meu cunhado ainda foi mais safado que eu, que quando ele chegou de carro, ele disse assim, Dona Solange, eu trouxe uma amiga. Daí a mãe olhou que tinha alguém no carro, mas não conseguia ver que era eu, assim, até porque ela nem imaginava, Sim. né? Ela disse, tá, mas a tua amiga não vai descer? Fala, a tua amiga descer. Quando ela foi chegando, que ela viu que era eu, na cabeça dela, depois ela me falando, ela pensou, o que ela fez que o navio mandou ela embora? Mãe, como assim? O que eu te fiz pra pensar? Como assim? O que ela fez que o navio mandou ela embora? No mínimo encheu a cara. Ela pensou Quando foi lá pra frente do navio, começou a fazer que nem o Titanic lá, eu já fiz I Believe I Can Fly, e mandaram embora. I Can Fly, não fiz. Eu disse, mãe, como que a senhora pensa uma coisa dessa de mim? Pichou Titanic lá na proa lá do navio, sei lá. Eu disse, gente, como que pensa isso? Eu sou uma ótima filha, uma pessoa exemplar. Tá aqui, tadinho. O Ted quer participar de todos os programas. Ele tá deitadinho aqui no meu colo.
enfim, eu me perdi agora com a história da minha mãe. Ai, Dona Solange, Dona Solange. Hoje a gente conta isso e dá risada, né? Porque a notícia foi trágica. Isso foi em novembro de 2019, tu falou? Foi dezembro de 2019. Dezembro de 2019. Dezembro de pouquinho 2019. antes do mundo mudar. Exatamente. Tá, então nós estávamos falando dos pré-requisitos para quem quiser ser tripulante. Então, Então, inglês, paramos paramos inglês. inglês. Paramos inglês. Inglês é o primordial. Precisa de um outro curso preparatório, digamos assim, ou tu faz treinamento depois? Obviamente recebe um treinamento. Assim, é o que... O conselho que eu dou, na verdade, é assim... Primeiro tem que ter o inglês. A gente tem que fazer cursos e tem que fazer muitos exames médicos. Só que não adianta gastar um dinheiro com tudo isso se não passar na entrevista. Então, o primordial é ter o inglês e passar na entrevista. Depois que passou na entrevista, que a pessoa vai ter que procurar uma agência, uma escola que seja cadastrada na Marinha, ministre os cursos, que a gente precisa de curso de combate a incêndio, de salvamento em caso de emergência, como que vira um bote, como que faz correntes dentro do mar, quando se acontecer, né, de um acidente, a gente está todo mundo dentro da água, como que faz, como que, né, tem todo um curso que a gente tem que fazer. E depois disso, tem muitos exames médicos, muitos mesmo. E é muito exame. Tipo, é muito exame. De tudo que pode imaginar, a gente tem que fazer exame. Se tu vai sair pra ficar em alto mar 8 meses, acho que eles querem ter certeza de que tá tudo bem contigo, digamos. Que tá inteiro. Porque tu não vai se tornar um problema quando tiver, sei lá quantos quilômetros mar adentro. Mesmo com todos os exames. Pois é que tem coisas que não... tem coisas que não tem como prever, né? Exatamente. Mas é isso, assim. E a questão tem grupos também específicos no Facebook, no Instagram. Até tem um grupo bem grande, no Facebook principalmente, que é da vida da tripulação. Para as pessoas, ali tem os donos do grupo, os administradores do grupo, eles dão dicas muito importantes para as pessoas não caírem em golpes, agências que não são idôneas, né? Porque tem a maldade em todos os lugares. Sim. Então, para ter certeza de que se a companhia que a pessoa está embarcando é uma companhia séria, uma companhia idônea, realmente aquilo ali é de verdade, sabe? Porque, como eu comentei, com a primeira vez que eu embarquei, eu fiquei... Não, isso a pausa dramática agora. Escutem isso, ela veio falando para nós no caminho o que ela imaginou que ia acontecer com ela quando ela embarcou para a primeira viagem dela, o primeiro dia de trabalho dela. O que passava na tua cabeça? Na verdade, antes de eu embarcar, como eu não conhecia ninguém que tinha embarcado, eles mandam tudo por e-mail, né? Porque a companhia lá de fora, então eles mandaram tudo por e-mail. Eu tinha fichas com o número de telefone, endereço deles, para caso acontecesse alguma coisa no aeroporto, eu ter com quem falar. Eu peguei todos aqueles telefones, peguei um caderno lá em casa, anotei todos os dados que eu tinha, o e-mail, o nome de quem eu falei e tal, porque eu dizia assim, gente, isso é culpa da novela América, tá? Que fez o negócio das meninas, isso é culpa dessas novelas. Globo Lixo, fica ensinando Salve coisa. Jorge também, né? Sim. Salve Jorge também pegava as meninas. Gente, eu achei que era tráfico de órgãos. Ela achou que iam roubar os órgãos dela, que iam tirar. Ela achou que construíram um navio de luxo para 4 mil passageiros, mais ou menos. 5 mil passageiros. Mas que na verdade era tudo fachada para tirar o rim. Detalhe, né? Por que a criatura vai pro navio se ela acha que vão levar os órgãos lá no dela? Porque o pagamento é em dólar, gente. O pagamento é em dólar? O pagamento é em Não, mas dólar. em dólar aí balança mesmo, ainda mais hoje em O pagamento dia. em dólar tem que pensar, tá, mas com um rim eu até consigo saber. É só cuidar um pouquinho. Isso, pulmão, né? Ou seja, tu entrou no navio achando que podiam roubar teus órgãos, mas não tava achando que era uma má ideia. De repente... Se eles mandassem dinheiro pra minha casa, tudo bem, mas se não mandassem, né? Pois é, né? Mas não, o medo todo foi até realmente eu ver o navio, né? Quando eu vi o navio, o medo passou. Mas antes, porque quando a gente chega lá, chega no aeroporto, no destino final. Meu primeiro embarque foi em Civitavecchia, é o nome da cidade, na Itália, mas o aeroporto é o Fiumicino, em Roma. Então a gente chega, né, desce do avião, tu não conhece se tem outros tripulantes embarcando contigo. Tem uma pessoinha lá com uma plaquinha, o nome da companhia.
aquela pessoa também não tá dizendo que aquilo ali é sério, que é uma coisa de verdade. Não passa a maior credibilidade do mundo. Até porque a pessoa que tá ali é só motorista, que pode ser qualquer pessoa, né? Então... Que pode ser o motorista da companhia para a qual ela foi qual contratada ou o motorista do Lázaro lá de Brasília. Tanto faz, entende? É um motorista. A gente não se pensa nisso também. Ai, que horror, não é engraçado. Não é engraçado. Não é engraçado, gente. Desculpa. A gente não ri, não ri. Não, a gente tá rindo da minha retirada de órgãos, né, da imaginação. Mas... Então, daí chega lá, tem uma pessoa com a plaquinha, ainda dá um medo, assim, a gente tem, porque tu tá fora do teu lugar de origem, tu não tem ninguém pra onde correr. Eu mal falava inglês, eu não falava italiano. Tô ali dando de cara com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Que idade tu tinha? Eu tinha 27. 27? 28, quase 28, né? E tu já tinha viajado pra fora do país antes? Jamais. Nada? Nada. Ai, mas foi incrível. Ai, meu Deus, eu estou na Itália. Eu quero falar agora que a gente vai aproveitar que ela tá nesse clima em alto astral, agora eu vou dar a quebrada nisso, nós vamos falar sobre perigo em alto mar. A gente vai fazer só uma pausa rapidinho aqui pra escolher alguma bebida pra tomar e a gente já volta. Fica aí, vai dar só um cortezinho no vídeo, não vai parar nada. Voltamos à saúde. A saúde. Saúde. Agora eu quero saber se nesses 7 anos de longo... Dá pra ter que 7 anos, tu conheceu tanto lugar assim, trabalhou, ficou tanto tempo fora, 7 anos é uma carreira longa, né? É. Algum susto em alto mar? Em termos de assim, a tempestade, sabe, balançar, onda gigante, ventania, sei lá, alguma coisa assim? Que tu passou, não que tu ouviu falar. Não, vários. Vários? Não, é que assim, como hoje em dia tudo é muito moderno, né? O capitão, ele tá sabendo o que tá acontecendo a muitos quilômetros dali onde a gente tá. Então, ele sabe aonde vai ter um possível temporal, aonde que pode dar uma tempestade, onde que tá ventando mais, ele tem todas essas informações. Então, ele vai evitar o máximo... Se tiver um iceberg, né? Ele vai saber e vai evitar o máximo de passar por ali. E até porque já aconteceu com a gente em uma outra cidade na Itália, que nós tivemos que trocar de rota e atracar em outro porto, porque o porto que a gente estava indo estava impossível de parar, porque estava chovendo demais, estava ventando demais, então já aconteceu, o mar muito agitado, então já aconteceu e a gente tem que trocar de estratégia e ir para outro lugar, né? Alguns passageiros ficam bem chateados, porque estão programados, pensando em ir para aquele lugar e não deu. Já aconteceu também da gente ter que passar uma noite a mais em um lugar porque não tinha como sair dali, porque o tempo também estava muito feio. Até teve um casal de brasileiros, uma vez a gente estava em Buenos Aires, que é aqui do ladinho, e teve um temporal horrível, o porto fechou e o porto de Buenos Aires, ele é para cargas também, muitas cargas, então eles têm muito container, muita coisa. E nós não podemos sair e o casal estava em lua de mel. Então eles estavam com todo um roteiro esquematizado. Então a moça chorava tanto porque ela não conseguia fazer o que ela queria. Não era assim que estava programada a lua de mel. Não era assim que estava programada a lua de mel dela. Mas não tinha o que fazer porque a gente sabia que o capitão estava fazendo melhor que a gente, né? Então, mas já pegamos... Teve um fato agora muito curioso que ninguém nunca entendeu nada. Adoro o fato curioso aqui, né? Ninguém nunca entendeu esse dia. Não tem muito a ver com tempestade, mas é porque E não foi em 1912, né? Não foi em 1912. Depois nós vamos voltar para 1912. Não foi em 1912. Tu não vai escapar disso. Mas teve uma vez que nós estávamos no mar, no meio do nada, absolutamente. Eu não lembro nem perto de que costa, para onde que a gente estava indo. Mas, do nada, um barco. No meio do nada, muito longe, era um barco pequeno, como se fosse uma lancha. Piratas? Não. A gente já passou por lugares que a gente teve que botar bonecos pra espantar os piratas, mas depois a gente vai nesse ponto. Opa! Terminei. Tinha um barco, do nada, e era um barco pequeno, que talvez nem sobreviveria, não suportaria muito tempo se pegasse uma tempestade ou alguma coisa, porque ele era pequeno de verdade, pra estar lá no meio onde ele tava. Tipo um barco de pescador, assim. Tipo um barco de pescador, ele tava muito longe de onde um barco de pescador estaria. Aí o que aconteceu? Eles mandaram os homens lá do navio descerem com um outro barquinho pra ir lá perguntar o que tinha acontecido, se precisava de ajuda e tudo.
E aí é onde começa, quando eles voltarem, é onde começa a fofoca. Ninguém sabe o que realmente aconteceu lá quando eles desceram pra falar com aquele barquinho. Mas houve histórias de que, tinha um único homem lá e que tinha sangue por tudo. E ele tava sozinho, disse que não precisava de nada nem de ninguém. Então tem histórias. Tem lendas urbanas e tem lendas marítimas. Tem lenda de fantasma dentro dos navios. Gosto, quero lenda de fantasma. Tem lenda de fantasma dentro Mas dos conclui navios. assim. E ficou uma coisa assim, muito o dito pelo não dito, porque ninguém realmente sabe, além de quem desceu pra ver. E aí, quando eles voltaram, eles puderam contar a história que eles fizeram, né? E isso ficou muito curioso, porque realmente era um barco pequeno no meio do mar, o que eu acho muito improvável e muito perigoso. E nunca saberei o que aconteceu com esse barquinho. Mistério. Mistério. Tá, agora eu quero saber dos fantasmas. Os fantasmas. Fantasmas em navio. Os fantasmas em navio. Muito passageiro morre a bordo. Eu anotei pra falar sobre isso. Muito passageiro morre a bordo, muito mesmo. Por quê? Principalmente assim, o navio que eu trabalhei agora na Crystal, eles têm talvez mais que 90% dos passageiros são idosos. Assim, 70 plus. Uhum. E são idosos, né? Coração não... Idosos morrem. Idosos morrem. Sim, Mas com mais frequência, nesse minuto agora, vários idosos estão morrendo. Sim. Só que é muito complicado dentro do navio, né? Nós temos necrotério dentro do navio. Eu tinha anotado para perguntar, se tem um freezer, sei lá, um necrotério, alguma coisa? Tem morgue, tem gavetas, né? Mas geralmente, assim, eu nunca vi nenhum corpo entrando, não pretendo ver, mas já estive no momento em que um passageiro morreu, o outro desceu por emergência médica. Teve uma vez que nós tivemos que fazer uma parada aqui perto no Porto de Rio Grande. Tiveram que vir com um helicóptero, coisa, buscar um menino porque estourou o apêndice. Então, é tudo muito... Tem que ser urgente, né? Sim. Então, tem casos assim. Tem prisão dentro do navio. Tu tá roubando todas as perguntas. Ai, desculpa! Eu ia te perguntar se tem prisão no navio, se tem celas, se tem polícia, quem é a autoridade? Claro, o capitão. Óbvio, mas não tem polícia dentro do navio. Tem seguranças. Tem seguranças do navio. E quem manda no navio, a autoridade lá dentro, é o capitão. E se o navio está em alto mar, ou quando o navio está em alto mar, em águas internacionais que chamam, aquela coisa que não é terra de ninguém, quais são as leis ali dentro? Em que sentido? A lei ali é do capitão. É do capitão, é a lei tipo do navio, interna. Não tem que respeitar a lei do país de onde saiu ou do país que tá, porque tu não tá em país nenhum, né, em algum momento. Mas é porque dentro do navio, o que tu pode fazer de errado? Matar, que isso tu não tem que fazer em lugar nenhum, né? Não se deve fazer nunca. Roubar também dentro do navio é inaceitável, inadmissível, então... Então por que tem cadeia? Porque é inadmissível, mas acontece, né? Acontece, é raro, mas acontece muito. Acontece tipo muito. Assim, não é tão raro, não é raro. Não é raro. Acontece. Roubo, talvez, né? Roubo e agressão também, né? A pessoa se passa um pouco na bebida, bate na mulher, quebra as coisas dentro da cabine. Tivemos passageiros assim. Nossa. E já tivemos tripulantes sendo presos também. Babado forte. Babado forte. Dá pra dizer que é uma profissão intensa. Muito, acontece de tudo, tiro... Além da jornada de trabalho ser pesada, tiro, porrada e bomba. Emoção pra emoção o tempo todo, sim. Interessante. Mas e os fantasmas? Os fantasmas. Então, como a gente estava falando que morrem várias pessoas, né? Então tem as lendas urbanas, tem as histórias. E certa vez um filipino, como os filipinos, a gente comentou que eles trabalham em grande quantidade, né, de nacionalidades, também eles trabalham por muitos anos no navio. Tipo, de quando eles são jovens ainda até. Nós temos filipinos trabalhando a bordo, velhinhos mesmo, senhorzinhos, mas que ainda estão lá, né, baixando a cabeça, porque quando eles voltam para casa deles, eles são muito ricos quando eles voltam, né? E então eles continuam mantendo a família deles com o dinheiro do barco. Então eles têm histórias assim. Teve uma história que eu achei muito curiosa, que jamais saberei também se é verdade, eu nunca perguntei, mas que um filipino me falou, que antigamente nos outros navios eles não tinham o morgue, né? Eles não tinham o necrotério, não tinham de colocar os corpos. Então as cabines que tinham banheiras, eles deixavam o corpo dentro da banheira e cobriam com gelo. Que bom. E eu trabalhava... Nossa, tipo história de filme. Tipo história de filme, só que assim... E tu, camareiro, chegou, vou limpar.
Vou limpar. Eu, camareira, nem todos os quartos têm banheiras em alguns navios. Na primeira companhia que eu trabalhei na Costa, que é a Costa do Costa Concórdia, aquele que afundou. 2012, né? 2008, não sei, 2012. Acho que foi 2012, Costa Concórdia, eu acho que foi por ali, 2012, 2013. Eu não tava... Tu não... Ainda não, né? tava Ainda não, atividade, ainda né? não. Tá, mas daí... Então, nem todas as cabines de passageiros têm banheira. As que têm já são consideradas suítes, né? Que são mais caras, tem um trabalho diferenciado. E eu já tinha subido um pouquinho de patamar da camareira, eu já estava trabalhando na suíte. E a suíte tem banheira. Então eu não conseguia mais entrar para trabalhar naquela suíte. Porque tu achava... Porque eu já ficava imaginando que eu ia entrar, eu já enxergava alguém morto, jogaram aqueles braços para fora, tipo que filme quando eles cortam o rim da pessoa e botam gelo, assim, pra pessoa não morrer, né? Eu já ficava imaginando. Aí, esse mesmo filipino que me contou isso, ele disse assim, e também tem a história da menininha. Eu, que menininha? No corredor. Que sempre é corredor. Daí, tu nunca viu quando tu abre assim a porta, que daí na janela ela fica aparecendo atrás da sacada. Gente, e o pior de tudo é que a gente tem 2 turnos pra trabalhar, né? Trabalha de dia e trabalha à noite pra fazer o turn down. Aí tem que abrir a cama, aquela coisa toda. Só que quando a gente abre a porta, acende a luz, geralmente a porta a gente não enxerga o outro lado, mas a gente vê o nosso próprio reflexo. Gente... A menininha tava... A menininha toda A vez menininha ela sou eu, a menininha sou eu. abri a porta da de cara com a menininha. Que beleza. E aí tem quedas de luz, assim, a luz pisca, gente, aí tudo entra de acordo com as histórias, tu já tá né? com a mente propensa... Aí tá tudo ali. A Então, cabeça funciona. o medo já tá ali. Como daí isso aqui é um programa popular, que trata de forma informática, tu já tá cagada. Tu já tá cagada e qualquer coisa é a menininha. Eu falei antes, em 1912, eu tenho certeza que vocês são um público inteligente e entenderam que eu tô falando do Titanic. sim. Com certeza, se tu começou aos 27 anos a trabalhar em navio, tu já tinha assistido o Titanic antes. Sim, E muito provavelmente assistiu depois também. várias vezes. Inclusive a bordo a gente passa o Titanic. O quão diferente foi assistir o antes e o depois, e quando tu embarcou a primeira vez, assim, quantas vezes no primeiro dia passou o Titanic na tua cabeça? Não, quando a gente embarca... E eu vou te dizer uma coisa, eu não sei nadar, tá? Eu não sei nadar. Não tem que saber, não é um pré-requisito? Não? Não, porque a primeira a gente regra... aprendeu que com o Titanic que ninguém vai sobreviver diferença, né? mesmo, vai sobreviver. Mas tem colete pra todo mundo, viu? Tá. Tem colete e bote. bote. Tem pra todo mundo? Tem colete e bote pra todo mundo, inclusive a mais. Inclusive pros pobres. Inclusive pros pobres. Quando a gente entra no navio, na verdade, quando tu tá fazendo o curso, a primeira coisa que tu aprende da sobrevivência é que tu jamais vai pular ou fazer qualquer coisa sem o teu colete. Então, não precisa exatamente saber nadar, tu tem que saber usar o colete. Só tem que saber fazer um nó. Tem que saber fechar, hoje eles têm o tem os encaixe, clipezinhos, tem tá. clipezinho, né? Mas mesmo assim tem gente que consegue botar virado, de ponta cabelo. Sempre tem uns betos da vida, sempre gente, olha. Eu não posso falar, porque se eu tivesse uma situação dessa com o nível de coordenação motora que eu tenho, eu ia morrer. Tem passageiro, Sério, eu ia não, e sem contar que às vezes, já estamos trocando, mas vou chegar lá. A gente, como camareira, quando tem criança dentro da cabine, quando embarca a criança junto, nós temos coletes específicos para o peso da pessoa. Então, se a gente colocar um colete de adulto numa criança, ela pode cair pelo meio do vão, né? E tem bebezinho também, então o coletezinho é menor ainda. E tem adulto que tem a capacidade de pegar aquele colete desse tamanho e botar no pescoço. Meu Deus, que nem E deixar o filho com um colete que vai, porque ele acha que ele tá protegendo o filho dele com aquele colete que é do tamanho do filho dele, entendeu? Mas já teve necessidade em algum... De tipo assim, não que afundou, mas de tomar um susto e receber aquela orientação, tipo... Não, é que a cada embarque, horas depois do embarque, antes do navio sair do porto, é obrigatório ter exercício de emergência. Com todos os passageiros, todo mundo. Com todos os passageiros. Pra não acontecer que nem acontece no avião, do comissário tá lá na frente dando coisa e ninguém presta atenção. Mas eles não prestam atenção igual. Bom, então é só pra poder dizer pro seguro depois da nossa parte a gente fez. Exatamente. Não, tá aqui, tá feito. Morreu porque quis. Cumprimos, exatamente, porque eles não prestam atenção em absolutamente nada. Eles não prestam. 15 dias de cruzeiro.
a pessoa almoça não, né? No caso, geralmente janta todas as noites no mesmo restaurante. A cabine da pessoa é sempre no mesmo lugar. 15 dias de cruzeiro a pessoa tá fazendo a mesma rota. 15 dias ela tá perguntando pra onde ela tem que ir. Eu não julgo, porque eu até hoje não sei pra que lado é norte, sul e coisa assim. Eu não julgo. Eu acho que vocês têm que ser mais compreensíveis, inclusive, com os passageiros. Ganham em dólar. O mínimo que você tem que ter é paciência com os passageiros. Você já lidou com argentinos? Não. Uma pergunta. Uma perguntita. Uma pergunta. Tu falou antes. Uma consulta. Tu me deixou curioso antes, porque eu sou tão leigo e tão tonto que tu me chamou a atenção antes quando tu falou lá no início da conversa. Todos os setores, as profissões, os cargos, tu falou em recepção, tem recepção no navio? Sim. Mas tipo assim, corre o risco de numa plena... Navio saiu no domingo, na quinta-feira chega alguém, oi, eu queria ver se tem quarto vago. Mas... É que a recepção é Vem da onde essa pessoa ia manjar? Não, isso não. Tem que ter a recepção porque essas almas abençoadas que vão fazer cruzeiros, os chamados passageiros... Que não sabem onde é que fica a própria cabine. Eles, muitas vezes, muitos passageiros que pagam caro para fazer os seus cruzeiros, ou talvez também nem tão caros, eles têm que achar alguma coisa para reclamar, né? Ele tem que ter uma central. Tem que ter um pobre coitado lá para filtrar, receber. Pode. Já teve alguma situação em que vocês tiveram um passageiro lá, sei lá, tá um dia no mar e aí ele diz: quero voltar, quero sair, não quero ficar. Provavelmente já aconteceu. Não sabe de nenhum caso, mas deve ter acontecido. Sim, é que o que acontece? O que eles podem falar para a pessoa é: o senhor tem que esperar até o próximo porto, né? Mas daí também é por conta e risco do passageiro a volta dele, porque tem cruzeiros que partem e voltam sempre para o mesmo lugar. Então, né, vamos supor, o passageiro sai do Rio de Janeiro, vai até Salvador, volta e acaba no Rio de Janeiro. Sim. Mas tem viagens que, por exemplo, começa no Rio e termina em Salvador. Então a volta do passageiro é por conta dele. Sim. Então... Não, eu pergunto isso porque eu já tive situação de aluno que foi fazer intercâmbio e chegou nos Estados Unidos, estava 2 dias nos Estados Unidos e queria voltar. Jesus. E aí o pai disse: ok. Quando eu ia voltar pro Brasil, que eu ia dizer: eu não quero ficar. Pois é, fazer isso quando chegasse no Brasil. Eu quero voltar. Quero voltar pra lá. Que parte nós paramos? Sorte que daí normalmente é adolescente também. Que quer voltar? É. Não, tem pessoas que não lidam bem com o balanço, né, do mar, que pra nós... Eu ia te nós... perguntar, a gente aqui come bastante feijão a bordo, quando tu tá a bordo, o draminha é o teu feijão? Não. É que, assim, tem estômagos mais sensíveis. Tu vai no bar, pede um hambúrguer com um adicional de draminha, por favor. Eu tenho labirintite, não poderia ir no caso? Não, é isso que as pessoas têm que entender, assim. Um cruzeiro transatlântico, ele tem, por exemplo, 30 metros de comprimento, 300 metros de comprimento para mais de 30 metros de largura. É muito grande. É um monstro. Para um troço desse balançar, não deve ser qualquer marolinha, né? Então, e outra, ele tem os estabilizadores, que às vezes o capitão não usa porque ele é sem vergonha. Que horror falar um negócio desse. Eu vou fazer um corte, vai dar um corte legal aqui. Ela odeia os capitães. Não, é que a questão dos estabilizadores é porque tem consumo de combustível e tem toda essa coisa, né? Porque o estabilizador nada mais é que furos embaixo do casco, onde eles permitem que a água entre dentro dos compartimentos, o navio afunda. A última vez que entrou água nos compartimentos, acho que não foi uma boa ideia. Mas não é esse tipo de entrada de água nos compartimentos. Tá. O navio, ele afunda um pouco mais, né? Ele dá uma descida e nisso ele tá estabilizado. Ele não tá tão acima da água a ponto dele ficar desestabilizado, entendeu? Ele dá uma abaixadinha no nível e ali ele acaba estabilizando. Com isso o navio não mexe tanto. E ele é muito grande. Pra gente ter uma ideia, a primeira vez que eu embarquei com medo de perder os meus rins, os meus pulmões, né? Nós tivemos que descer. O navio é gigante, ele tem 13, 14 andares, 16 andares. Tipo, tem navios hoje... Bom, como tu falou, é um hotel... É um hotel flutuante. flutuante. Tem navios hoje
eu não faço nem ideia de quantos andares eles devem ter, mas a Royal Caribbean, eles têm os navios, a Royal Caribbean e a MSC, que estão com os maiores navios agora, eu não sei qual das duas que ganhou, mas o bicho é, assim, de ter mais de 10 mil pessoas, ou chega a 10 mil pessoas dentro do navio, é muito grande. Então, eu entrei e a gente tem que ir lá no fundo, lá no porão, lá buscar os uniformes. Eu fui buscar meu uniforme, nisso já era 6 e pouco da tarde, 7 e pouco, que era a hora que o navio saía. Eu senti um solavanco, assim, foi leve, na verdade. Foi onde eu me dei conta de que o navio estava andando. E já fazia mais de uma hora que ele estava andando, eu não sabia. Então, assim, ele mexe, mas não é todo o tempo, assim, igual um barco de pesca, porque o negócio é muito grande. É muito melhor que um avião. Muito melhor que Eu um odeio avião. de Eu avião. odeio andar de avião, gente. Gente, não fala isso. Choro. Semana que vem vai vir um comissário de voo aqui. Ele devia estar aqui. Ia. Aliás, devia André, estar aqui. era pra tu estar aqui hoje com nós, Era tá? pra tu estar aqui. Pra Tu eu vai dizer vir, que eu então. odeio andar de avião. Tu vai participar. Nossa, ia ser um embate legal. Eu odeio andar de avião, gente. Sabe Centralão? Sabe o ônibus Centralão? Avião é muito pior do que andar de Centralão. É que tem, Gente. e tem aquela. Ah, seria perfeito vocês dois estar junto aqui, uma tripulante marítima e um comissário de voo, só pra eu poder fazer aquela piada horrível. Ok. Mas é. Né? Que piada. Um comediante ruim faz o quê? Piada ruim. Qual que é a piada? Que diz que eu tenho na verdade não é minha, é uma curiosidade. Que existe muito mais, né? O navio é do mar, o avião é do ar, mas existe muito mais avião dentro do mar, no fundo do mar, do que navio no ar. Bem mais. Mas como nós estávamos falando, eu tenho piores, se tu quiser eu tenho piores. Isso que eu não contei ainda, aquela curiosidade que descobriram recentemente agora, que em seguida eles fazem viagem lá pra onde é que tá o Titanic, né? Pra estudar, pra ver coisa ainda. Eles que até hoje, pelo menos, hoje eu não sei ainda, 2021 eu não sei ainda, mas 2018, se eu não me engano, a última vez que eu vi que desceram lá e viu que as piscinas estão cheias ainda. Tudo fora do lugar e as piscinas cheias d'água ainda. Não é pago, né, gente? O programa não é pago. E nunca vou ser pago também com esse nível de intelectualidade aqui, nunca vai ser pago também. Mas enfim, histórias engraçadas. Tu já viveu alguma coisa em navio? Tipo assim, sei lá, de ver passageiro cometer alguma gafe ou... Histórias engraçadas. Nós já tivemos... É que... Histórias inusitadas, vamos dizer assim, não precisa ser engraçada. De passageiro, agora, sim, eu não me lembro, mas eu paguei mico na Alemanha. Eu quase fui presa na Espanha. Ah, eu ia te perguntar sobre isso aí. Porque cada país, sua lei e seus costumes, né? Eu quase fui comprada ou vendida, trocada por camelos no Marrocos. Sério? Sim. Não sei se isso é bom ou ruim, porque diz que os eu ia gostar de ser comparado, porque diz que os camelos lá... Eles valem bem, valem valem muito, bem, né? Se a pessoa quiser me trocar por camelo, valem bem. Eu não consigo lembrar. lembrar a quantidade de camelos. Eu não consigo lembrar qual foi a quantidade de camelos. Ah, mais que um, inclusive. Foi mais que um, Bem. gente, que isso, não, eu valho. Tá, mas é sério valho, isso? Bom, sério? fala sobre isso, depois nós vamos saber da gafe da Alemanha e do crime na Espanha. Mas não esqueceu, vamos lá. Fala sobre os camelos. Não, os camelos, é porque assim, ó, o pessoal ali do Marrocos, tudo, eles são muito conversadores, eles tentam fazer amizade, porque eles são comerciantes, né? Então, quando a gente chega no Marrocos, na cidade de Casablanca, que é onde a gente foi para Tanger e para Casablanca. Então, Casablanca tem os mercados, que é igual as cenas de novela, assim, que a gente vê que são aquelas vielinhas, assim, e eles oferecendo até a mãe do badanha ali, né, de tudo que é possível. E eles são muito espertos porque eles aprendem a falar todos os idiomas. Assim, eles aprendem a se virar, igual a gente, que a gente tenta se virar, né? E quando a gente está passando, eles conseguem perceber quem é brasileira, tanto porque é o nosso jeito, porque a gente sorri demais, nós somos um pouco mais espalhafatosos, fazemos muito barulho, né? Somos muito barulhentos. E a gente estava caminhando, assim, entre o mercado ali, né? Passando nas lojinhas e olhando as coisas. E do nada, tava eu e uma amiga minha, Maria, que mora em Santos. E nós estávamos passando, e eu na época tinha um cabelão cacheado, comprido, luz, eu sempre fui meio loira, assim, né? Pele mais bronzeada, porque a gente está sempre por meio de praias, né? E nisso nós passando, e um deles gritou, ei! Né?
só que daí na época ele falou inglês, ele viu que a gente era brasileiro, mas ele falou inglês, que ele tava dando pra ela camelos pra poder ficar comigo. Aí fica uma questão assim, a gente não sabia se ria, se corria. Chamava a polícia, Se- não sabe nem porque como, a gente não sabe nem porque como não é o reagir. 190. E a gente não sabe como reagir, porque sabe que ao mesmo tempo que eles são brincalhões, é um país com costumes fortes, né? E daqui a pouco ele tá comprando uma pessoa mesmo. Daqui a pouco ele realmente tá falando sério, e se a gente ficasse contra, vai saber o que ele podia fazer, né? E nisso a gente tem aquele jeitinho da... Obrigada, tchau, thank you, vai, e ó, sumimos, né? Eu disse, meu Deus, imagina se esse homem me pega, eu nunca mais volto pra cá. Ah, verdade. Imagina teus colegas contando depois pra tua mãe, olha... Desperdiçado, não, ela não vai voltar? Não vai voltar. Mas eu também não tenho... Mas tem uns bichinhos ali, mas eu trouxe uns bichinhos pra senhora, a senhora vai ver. Gente. Dão muito menos trabalho. Agora tu me lembrou de outra coisa falando, imagina ela contando pra tua mãe. Essa mesma Maria, ela era, nós éramos gêmeas dentro do navio, assim, tudo que a gente fazia, a gente tava junto, a gente comprava roupa igual e tudo. Teve uma situação na Noruega, essa que você fala aqui, que ser aventureira. Ai, quero tirar uma foto. Noruega. Tu tá falando só pra se exibir que foi pra Noruega. Mas vai lá, continua. Esse blusão eu comprei em o teu momento, Santorini. é o teu momento de brilhar. Esse moletom eu comprei em Santorini, na Grécia, tá, gente? Eu achei que era da Este Rede. casaco, Achei que era da Rede este escrito casaco, Santorini. Não, é de lá mesmo. É, de lá. Este casaco da Itália. Então. Eu não sei se ele tá aparecendo ali, mas depois tu Não, não mostra. tá aí, aparecendo. depois tu Não. mostra. É um casaco de pelinho que qualquer um compra aqui, mas lá eu paguei muito mais barato. Também tem isso. Ela compra casaco em euros. Gente. Tudo eu compro mais barato, aqui é tudo caro. Enfim, estávamos na Noruega, nos fiordes, olhando aquelas paisagens incríveis e maravilhosas. E nisso tinha uma pedra no topo lá do fiord, uma pedra gigante, e dali era penhasco. Como se fosse o Itaimbezinho Era o ali, nosso os Terra Brasa cânions ali, ali, é. E aí, eu vou tirar foto em pé, tira foto de costa, tira foto de mim, né? E eu tava com um casaco de nylon que vinha até abaixo da bunda, assim, bem comprido. Eu tenho até, eu ia vir com esse casaco hoje falando isso. E eu tava com aquele casaco e eu falei pra ela assim, eu vou sentar aqui na ponta da pedra e tu tira foto de mim, aquela coisa assim, me pegou desprevenida, né? Sim. Tira foto de mim de Bem costas. natural, assim, eu não vi espontânea. que tu tirou. Quando eu sentei muito na beirada e eu sentei em cima do casaco de nylon. E E eu escorreguei. E daí? A cara dela e eu escorreguei. Eu só quero entender como é que tu tá aqui agora. Vai, eu sou muito ansioso. Gente, Deus. Porque até eu tenho, como eu tenho o iPhone tem a live, né? Quando a gente tira uma foto, ele pega um pouquinho do antes e um pouquinho depois, sim, né? movimento. Movimento. Então só tem ela falando assim, mano, o que eu ia falar quando eu chegasse no navio? O que eu ia te explicar? Porque quando eu sentei, eu dei aquela escorregada e eu fui um pouco mais e eu segurei assim, sabe aquela coisa? Eu sentei, fui e parei assim e fiquei. Meu Deus, tu nunca mais ia me achar, não ia achar nem um fio do meu cabelo. E daí... Aí eu subi, linda, sentei. Quase falei uma coisa nojenta agora, vai lá. Fala. Não, nem que me pague, eu falo. Subi, mas tirei minha foto, eu tenho a minha foto. Não era exatamente onde eu queria tirar a foto. Uns olhos arregalados desse tamanho. Apavorada. E a Maria só dizia assim, mano, eu vou matar você. O que eu vou dizer? O que eu ia dizer quando chegasse no navio? Eu não ia falar, né? Eu ia ter que falar. Perdeu meu parceiro, eu vou trabalhar com duas não agora. tenho o que dizer, porque eu ia... Gente... Tu já viu a hora boreal? Não tivemos oportunidade, mas eu vi o sol da meia-noite, literalmente meia-noite, sol a pino. Na Noruega? Na Noruega. Na Noruega. Na Noruega. Sol a pinaço, assim, tipo, era meio-dia. Sonho. E era meia-noite. Gente, eu que gosto disso. Não, se bem que lá é muito frio, lá não ia gostar. A gente não chegou a pegar o alto do frio, assim Sim. mesmo, porque eles chegam a menos 30 e poucos graus, né? Então não chega, a gente nem consegue, o navio não fica lá tanto tempo. Não, eu já viro um chorão dramático com esses 8 que a gente tá hoje aqui, imagina. A gente já fica arranhento com esse Não, tempinho daqui. eu sou muito... Não, eu não gosto de frio. Qual foi a temperatura mais extrema que pegou? Olha, é isso. Eu acho que até eu já passei mais frio aqui do que... Por causa da umidade, né? Nós estamos numa cidade, eu preciso te lembrar disso, de descendentes de alemães. E agora eu quero que tu conte qual foi a gafe que tu comentou na Alemanha. Não, pior que na Alemanha foi lá só... nos nossos parentes lá. A gafe nem foi minha, mas foi engraçada. Mas assim, a gafe foi na Alemanha com um português.
A gente tem que cuidar muito, gente, porque a gente não faz ideia de quantas pessoas nessa vida, no mundo, falam português. Inclusive os portugueses. Até eles estão falando português ultimamente. Assim. Inclusive os portugueses falam português, gente. E lá em Portugal, as crianças pequenininhas já falam português. Tu vê, Lá né? É E as pessoas aqui ficam reclamando que português é uma língua difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Só que o que acontece? Estávamos na Alemanha, tripulantes, vamos pegar um Uber, né? Um aplicativo, vamos pegar um carro para ir para o lugar que a gente queria, porque a gente tinha tempo de sobra, vamos passear, vamos conhecer os lugares. Entramos no carro. Gente, a gente está na Alemanha. Ninguém aqui vai falar português. Na Alemanha as pessoas falam alemão. As pessoas falam xingando em alemão. Não, gente, as pessoas falam em alemão. Então a gente entrou no carro e a minha amiga Amanda estava com o aplicativo aberto, olhando o trajeto, igual a gente faz com o Uber aqui, ver se ele está indo para o lugar certo. E ela lá, porque esse cara tá enrolando a gente, onde já se viu. Ai, meu Deus. Ele não tá indo onde ele deveria ir, eu não sei, ele tá fazendo isso pra cobrar mais. E ela cuidando. E tava ela, e eu não me lembro que eram as outras duas pessoas, mas eu lembro que era a Amanda, porque ela ficava reclamando. Ele tá cobrando a mais, vê se tem cabimento. Chegou no destino. Muito obrigada, meninas, tem um monte. Só isso, assim, tipo, só isso. O resto é com vocês. O resto vocês entendam o recado. Eu não sei se vocês já assistiram Harry Potter, que tem Não. aquela cena que ele o carro abre a porta assim e atira eles pra fora, assim. Não. Foi assim que eu me imaginei. Tem uma cena do Harry Potter que o próprio carro abre as portas e joga eles longe, sabe? Foi assim que eu me imaginei. A gente passou o dia com aquela vergonha que não saía de dentro da gente, porque foi uma situação tão constrangedora, tão chata, foi uma situação tão feia que a gente passou, porque ela reclamou do cara a viagem toda, dizendo que o cara tava passando a perna na gente. E ela falava ainda, ele tá passando a perna na gente sim, ele tá andando mais do que deveria. Que situação. E pra você aí que tá acostumado a fazer piada de português, chamar o português de burro, saiba que esse tava ganhando em euro pra ser motorista de aplicativo lá na Alemanha. O português de Portugal ele também ganha em euro. É, na verdade. mas no caso não ganha o adicional do estrangeiro. Não ganha o adicional ali que já tá trabalhando no exterior. Olha, gente, ai, que vergonha. Que vergonha. E por que tu quase foi presa na Espanha? Porque eu botei o pé pra cima dentro do carro. Mas como passageira ou como motorista? Como passageira? Aí não pode? É que assim, toda aquela situação que eu falei, a gente desce nos lugares pensando já onde que vai ir, o que vai fazer. Nós descemos em Valência e Maria estava comigo, novamente. Maria tá sempre no meio dos meus. Eu acho que a minha má influência é a Maria. Eu tô achando que é a Maria que é o problema da minha vida. Talvez ela pense a mesma coisa. Né? Talvez ela pense a Eu mesma acho que coisa. se eu parar de andar com a Cheyenne, a minha vida vai pra frente. Vai decolar. Estávamos eu, Maria e Bruno. Bruno estava sentado na frente do lado do taxista, eu e Maria atrás. Maria estava exatamente atrás do taxista e eu atrás do Bruno. Só que, como a gente trabalha muito pesado o tempo inteiro, sapato fechado toda hora, o pé chega a um ponto que tá destruído, a unha destruída, o pé destruído. Só que lá também eu tenho muito mania de sair de chinelo, qualquer lugar que eu vou de chinelo. Então, ela tava pensando. É pra parar o vídeo? Não, termina aí. Até não, bom. Mas... Pode concluir. Só que eu tinha comentado com ela, minha unha tá doendo muito, minha unha tá doendo. Só que o motorista já pegou a gente de mau humor. Onde é que vocês querem ir? Falando em espanhol, né? E a gente, não em espanhol, porque é língua latina, assim como italiano, a gente consegue se virar. Então, onde é que vocês querem ir? A gente quer voltar pro porto. E ele não tinha entendido, porque tem mais de um porto, e foi uma confusão. Aí nisso ele já tava de mau humor. E ele tinha reclamado porque eu tinha sentado com a perna dobrada. Eu também... Eu mereci, né? Eu tinha sentado com a perna dobrada, assim, com a outra por cima. Tu tava no banco da frente? No banco de trás. Só que ele conseguia me ver assim, na diagonal, né? Sim. Aí ele, pode tirar a perna, não sei o que. Eu sentei. Aí o trajeto demorava, porque era longe de onde a gente estava, e eu comentei com a Maria, que minha unha tá doendo. Ela, deixa eu ver. E a gente tem mania, deixa eu ver, viado. Nisso eu subi a minha perna, peguei o pé, botei. Só que eu acabei encostando meu pé no suporte do banco da frente. Gente, aquele homem parou o carro no meio da rua, mandou a gente descer. E por que agora vocês descem daqui, não sei o que, porque eu não vou, mas porque tu é uma mal educada. Porque tu aposto que isso tu não faz, tu não tá em casa pra ficar fazendo esse tipo de coisa. Foi meio agressivo, assim, claro, eu não tinha motivo pra fazer, eu não sei quem tava errado na história. Pela grosseria com que ele tratou.
Só que aí o Bruno tomou as dores e disse, então a gente não vai pagar a corrida. Ah, vocês não vão pagar a corrida? Vou chamar a polícia. Não, peraí que todo mundo... Não, agora eu não quero saber. E ficou a discussão do pago ou não pago, vocês não vão chamar. No fim, o homem foi embora. A gente pagou, tinha dado 5 euros, eu acho. A gente pagou, o cara foi embora. E quem disse que conseguiu outro táxi? E o nosso horário apertado pra voltar. Surgiu o nome na lista negra. Exatamente, eu falei, eu disse, no mínimo ele ligou pros outros e Óbvio. disse, vai ter 3 brasileiros loucos pedindo táxi, vocês não vão, que são tudo um bando de E é sem por vergonha. isso que você, brasileiro, quando vai pra Espanha hoje em dia, tem dificuldade pra ir. Quer pegar um táxi? Reclama do transporte público na Espanha e não sabe por quê. Tem ele. Tá aqui, ó. Nossos típicos brasileiros. Vamos fazer mais um cortezinho no vídeo e a gente já volta pra última parte da nossa conversa aí. Tá gostando disso aí? Sim. Valeu a pena ter vindo nessa Sim. noite fria de Novo Hamburgo pra Sim, cá? foi muito legal. Está sendo Tá. muito legal. Vamos falar o seguinte, tu comentou com nós antes que a tua função como tripulante marítima é camareira. Teve alguma situação inusitada que tu já passou como camareira? Tipo assim, eu vou chegar na cabine para limpar e abrir e pá, e viu alguma coisa que tu não queria, ou sei lá, alguma coisa assim, alguma situação que tu não queria ter vivido, talvez. Ou que gostou de ter vivido porque agora tem história para contar. Já passou por situações assim? Já. Na verdade, são várias situações, assim, mas tem algumas situações que acontecem que a gente se acostuma. Por exemplo, passageiro francês. O francês tem mania de ficar na sacada, na balcony. Fumando? Não, nem sempre fumando, mas nu. Eles ficam pelados, ou as mulheres têm mania de fazer topless. Eu não sei se eu fosse francês, eu não ia querer ficar pelado também. Os franceses são insuportáveis, enfim. São insuportáveis. Mas aquele ar de superioridade que eles têm, não tem como pensar diferente. Se eu sou francês, eu sou melhor que os outros e ponto final. Voltando nessa agora, Tá. um parênteses nessa situação do francês, uma vez eu entrei na cabine de um passageiro francês, porque como camareiros, a cada embarque a gente tem que entrar na cabine do passageiro, pedir licença e se apresentar. Né? Eu sou Cheyenne, sou camareira, tal, o senhor é fulano de tal, o senhor, né, a madame fulano de tal. E aí, como a língua geralmente é o inglês, eu não sei falar o francês, eu chego e me apresento em inglês, pergunto se a pessoa fala inglês. O passageiro estava sentado na cadeira, um pouco mais afastado de mim. A esposa veio simpática, até abriu a porta. Nenhum dos dois falava inglês. E ele olhou para mim com uma cara de desprezo, com uma cara de nojo, sentado com a perna cruzada, assim. Não parle français. E fez assim. Aquilo me deu... Só que eu tenho que me conter muito, porque eu tenho que cuidar dos meus ímpetos, dos meus instintos, porque eu tô trabalhando. Eu olhei para ele. O senhor fala português? O senhor fala inglês? O senhor fala italiano? O senhor fala espanhol? Ou seja, tu não conteve os teus ímpetos. Não consegui, eu não consegui. Tu não lembrou naquele momento que tu ganhava em dólar, que tu tinha que isso valia mais. E que uma reclamação dele custaria a minha cabeça na bandeja, tipo João Batista, né? Tá aqui. Né? Eu perguntei se ele falava os 4 idiomas que eu consigo me virar, assim, né? Aí ele ficou me olhando, ele começou a regalar o olho. A cada pergunta que eu fazia, ele regalava o olho e eu olhei pra ele e fiz assim, e saí. Eu podia? Eu não podia. Mas saiu do emprego, praticamente, né? Saiu. Eu não sei, depois eles me trataram um pouquinho melhor. Eles me trataram um pouquinho melhor. Mas tem gente que precisa, né? o francês, ele tá, precisa mas tu tava um falando pouco. antes da questão de ficar pelado na... Eles têm essa mania de tomar sol nus, assim, né? Ou as mulheres, principalmente, fazendo sempre topless. Então, assim, às vezes a gente bate na porta porque a gente tem regras pra bater na porta e pra poder entrar no quarto, né? Tem que bater pelo menos 3 vezes, bater batidas fortes em que o passageiro vai ouvir e se identificar. Se ele não responder, ou se ele responder e dizer entra, alguma coisa, a gente pode colocar a chave e entrar. E se ele não responder, é porque não tá. Então, coloca a chave, entra, dá de cara com a criatura lá na balcony, porque ele não tá ouvindo que a gente tá batendo na porta. Quando ele percebe que a gente entra, geralmente eles olham, não, pode limpar, a gente vai ficar aqui. Eles não se incomodam. Eles assim, é quem? Tu tá dizendo o que é a casal. família inteira, o Geralmente casal pelado. É um casal. Eles, os franceses, eles não se incomodam. Tu vê a classe dela, eu falo um casal pelado, ela diz um casal não. Casal pelado. É um casal pelado. Pelado. Eles não se incomodam, eles fazem aquela coisa, não, pode entrar limpo, a gente vai, te incomoda se eu ficar aqui, a gente fica numa situação que tem que cuidar a visão para onde que a gente vai olhar, porque a pessoa tá abaixo da gente, né, que tá sentada. Mas aqui. Aí tem que dizer, não, tudo bem, então eu vou limpar. A gente
gente limpa o mais rápido que pode pra dar o pé, porque fica uma situação constrangedora, assim, né? Eu acho que fica... Mas eles têm um jeito diferente de lidar com a nudez, né? Sim, É eles são impressionante, super, eles são super tranquilos. naturais. Eu me lembro, imagina, eu fui pra França em 1998. Isso faz, né? Já Sabe que assim, no Brasil, falar em França, 1998 não é um bom ano, né? Não. Não é uma boa relação. Mas eu me lembro que eu ficava muito impressionada com as mulheres nas margens do rio Siena. Siena em Londres, né? Na Inglaterra. Não, em Thames, na Inglaterra, tá certo. No Siena. Eu sou péssima. Sim, no Siena, fazendo topless. Eu ficava impressionada no meio da cidade, porque não é praia, é o rio. Eles né? lidam com isso muito bem. E é muito engraçado porque aqui no Brasil, que a gente está acostumado com o país do samba, do carnaval, que tá todo mundo quase semi-nu, se a gente chega a tirar o biquíni realmente na praia, nós somos apedrejadas. Sim. Na verdade é meio estranho, né? É muito O próprio estranho. biquíni em si, porque se o biquíni na beira da praia, ok, agora vai andar no centro de Novo Hamburgo de biquíni. Aí é atentado violento ao pudor, não sei o muito que. engraçado. Aconteceu isso comigo em Florianópolis. Porque não foi, como é que fala? Ninguém falou nada, mas eu senti os olhares das pessoas, porque eu tinha acabado de voltar. Meu irmão mora no centro de Floripa, que é longe das praias. Então, e meu irmão mora ali do lado da ponte. Então nós voltamos da praia, isso era 6 e pouco da tarde, eu tava com um biquíni na parte de cima, saída de praia amarrada aqui, e eu continuei assim como eu tava no centro. As pessoas olhavam pra mim com uma cara como que diz, é um alienígena? Gente, mas a praia tá aqui há meia hora. Não, Floripa é praia. Só que como eu tava no centro, onde tem banco, supermercado, coisas normais, me olhavam. Sim. O brasileiro é Pra quem não realmente... entendeu a referência que eu falei, que não é legal associar o Brasil e França e o ano de 1998, é por causa daquele fiasco da Copa que o Brasil fez, né, da famosa convulsão do Ronaldo, enfim, que o Zidane tomou conta do jogo Zidane. lá. O Zidane olhou pro Brasil e disse que Zidane, vou botar no bolso. E fez aquilo tudo lá. Procura no YouTube, se você é muito jovem e não lembra disso, por favor. Temos outros fiascos além do 7-1. Não, o Brasil em termos de futebol, a gente o do 7-1 quase nem doeu, só doeu mais por ter sido em casa, na verdade. É só por ter sido aqui, os caras vieram fazer isso aqui, é isso que doeu. Enfim. Recapitulando o que a gente tava falando. Não, você tinha mais alguma situação inusitada em relação a... Foi um casal de brasileiros. Fiasquentos por natureza. Estávamos fazendo cruzeiro no Brasil. E eu acho que ali houve um pouco de má fé. Porque eles ouviram que eu bati na Brasileiro com má fé. Sério? Eles ouviram a batida na porta. Eu tenho certeza, gente. A gente pode falar abertamente aqui, né? Por favor. Não temos pudores aqui. Eu não sei se tu lembra, tu tá num programa que o nome é Pode Falar. Eu abri a porta, eu só vi a luz da televisão, que ficava um pouco mais acima da cabeça das pessoas, assim. E um rapaz completamente pelado, de costas pra mim. Pelado, ela aprendeu, é pelado. Eu ia falar de novo. Aqui não pode falar, é pelado. Tinha um rapaz completamente pelado, de costas pra mim, em movimentos. Ah, sim. Né? Eu fiquei... Ele não tava sozinho, tá, gente? Tinha, a sua senhora. A visão dela era só do rapaz e suas nádegas ali. E seu movimento, ele tava contraindo os glúteos. E aí? Próximo passo. Eu fiquei... É que na verdade é tudo fração de segundos, mas que parece muitos minutos, assim, né? Quando eu abri a porta, eu dei de cara com aquilo, e eu percebi que ele escutou que eu abri a porta, e ele escutou que eu bati na porta, e ele realmente não esboçou reação nenhuma. Eu fiquei pensando, será que ele quer que eu entre? Ou será que ele quer que eu saia? Por via das dúvidas eu vou sair, né? Fechei a porta e fiquei com aquela cena, até hoje aquela cena não sai da minha cabeça, porque por sinal ele tinha... E não tem dólar que pague isso, gente. Nem que pague, nem que apague. Não, mas é porque por sinal era uma visão bonita. Sim. Ele era um rapaz bem tu tá querendo dizer que o rapaz era bonito. Até porque eu não via a mulher dele, não deu pra Sim. ver porque ele cobriu tudo. Mas era um rapaz bem Seria uma pena se ela não fosse igualmente bonita, né? Não, acho que era. Se não me engano, era um casal. Até tiveram casais. Brasileiros, tu disse? Brasileiros. Tem casais que vão pra navio. Casal bonito que eu me recordo agora, assim, era o Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima. E a Fernanda Lima, né? Não, e ele mais bonito que ela.
Ai, obrigada, eu ia falar, mas eu fiquei com medo. Mas eu acho que é o mínimo que vocês têm que achar é que ele é mais bonito que ela. Né? Mas não pelo sentido de que nós somos mulheres e não podemos achar a mulher bonita. Não, ela não é o auge. Ela não chega nem aos pés dele. Ele poderia ter uma mulher muito mais bonita do que ela. Ela Podia é ter qualquer simpática, ela é super Ele simpática. podia ter- Vocês têm noção do que vocês estão fazendo no meu programa? Me desmoralizando. Não, com certeza, se ela for assistir o teu programa, ela vai concordar com a gente. Ela vai concordar, ela vai dizer realmente, o meu marido Não, mas é... a minha questão é estar falando do Rodrigo Hilbert aqui mesmo. Mas Aí é que o Rodrigo pega. Hilbert, tu sabe o meu amor por ele. Sim, tu sabe que eu vou ter pesadelo depois. Então, enfim. Gente, ele construiu a capela pra casar. Mentira! Não, isso é Mentira! verdade. E ela falou que é mentira. Isso é verdade. Até você, se tu tá aqui ainda até o final do vídeo, presta Todo atenção. mundo tem que saber agora, Ela deu entrevista pro Timeline na Rádio Gaúcha e disse que é mentira. Por que falaram? Que ele ajudou a construir, que ele pagou E já faz os 7 pedreiros. anos que ele construiu. Que ele essa capela. pagou os pedreiros. Aí, por favor, né? Mas ele faz Aí, crochê é muito fácil. e tricô. Eu não quero mais falar disso. Vamos terminar o programa Acabou aqui. o programa aqui. Cheyenne, Tá boa. com alguns convidados, com aqueles que eu lembro, porque às vezes a conversa vai indo e acabou, muito obrigado, eu esqueci do bate-bola. Eu costumo fazer um bate-bola aqui, que é aquelas coisas de... Sabe Marília e Gabriela? É, sim. Tá? Me pergunta, responde, não Não. tem graça nenhuma, mas enfim, é só para ter um grande final aqui. Deixa eu molhar as palavras. Então, a hora é agora. Pai, boy, não é sobre a tua carreira, é sobre a tua vida de um modo geral, ok? Time de futebol. Grêmio. Eu, por mim, já encerrando. Eu vi que ele deu Já ele vamos chegou a dar engolir, uma tipo, murchada, vou expulsar dar uma ela murchada. daqui de dentro. Mas vamos lá. Tudo em nome do programa. Prato preferido? Ah, comida, eu sou taurina, gente. Não. Comida, Qual? não tem, eu amo comer. Prato preferido, estrogonofe. Eu falei time preferido. Tu não falou um brasileiro, tu foi específico. Então, estrogonofe? Estrogonofe. Ok. Não é quem tu quer que seja, mas quem tu acha que vai ser o próximo presidente do Brasil. Lula. Lula? Um ídolo. Deus. Deus. Um ídolo do estado. Um ídolo gaúcho. Renato Gaúcho. Renato Se ela falar o Renato Gaúcho, eu gosto. Não aparece no vídeo. Gente, meu Deus. Até porque ele não é gaúcho. Ah, é verdade. Um ídolo gaúcho. De qualquer área. Bah. Agora tu me pegou. Ok, pulamos então. Uma decepção. Uma decepção. Bateu fundo essa aí, mas uma decepção. Uma Algo, decepção. alguma coisa, É, ou alguém que por qualquer motivo que tu não precisa explicar foi uma grande decepção, tá vendo? Ou uma situação, enfim. uma situação que foi uma decepção. Uma decepção foi os Estados Unidos. Não gostei de conhecer os Estados Unidos. Nossa, eu adoro isso. Um sonho. Casar com o meu namorado estoniano. Estoniano. As pessoas nem sabem onde que fica a Estônia. A pessoa tem namorado na Estônia. Um medo. De sentir dor na morte. E pra terminar, uma frase pra tua lápide. Não é a primeira vez que eu vejo essa expressão aqui. Uma quando eu faço frase pra minha lápide? Uma frase pra tua lápide. Bah, nem vem porque eu não tô aqui. Boa. Gostei. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente vocês que ficaram até o fim do vídeo, da conversa. Shane, muito obrigado por ter vindo aqui, Obrigada. por ter saído de casa nessa noite fria que está aqui no nosso Rio Grande do Sul. Muito obrigada a E vocês. ter vindo falar com um estranho, na casa de um estranho, numa cidade que tu não conhece muito bem, eu acho, enfim. Se me largar ali fora, eu não sei voltar. Não sabe nem pra que lado sair. O Beto disse assim, tu vai junto buscar ela. Eu disse, tá. Mas pensei, por quê, né? Daí depois eu fiquei pensando, sim, né? O que a guria vai pensar? Agora pensando que ela achou que iam levar os rins dela Cadê, embora, que iam roubar os órgãos Eu vou dela. terminar ainda, que bom que você não saiu daqui, então, ainda dizendo uma mensagem que eu recebi dela, porque nós realmente não nos conhecíamos, e ela me mandou uma mensagem agora há pouco, dizendo assim, que nós combinamos de buscar ela em casa, lá em Novo Hamburgo, e ela mandou uma mensagem dizendo, só me diz com que carro vocês vão vir, por favor, para não passar vergonha e entrar no carro errado. Essa é a preocupação, é só isso. Se vão me levar para roubar meus órgãos, tudo bem. Não. Só tem que pagar em dólar, né? Gente,
quero saber em que carro que eu vou ir pra... Não, eu sei que tu é uma boa, e você já sabia que ele era uma boa pessoa, um rapaz do bem. Obrigado, Cheyenne. Obrigada a você. Obrigado por ter vindo e até o próximo episódio do Pode Falar.